Boa noite, que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Nessa noite eu vou orar por você e eu vou te entregar um segredo espiritual muito poderoso. Um segredo espiritual muito poderoso, e esse aqui é o motivo de algumas pessoas terem as suas orações respondidas e algumas pessoas não terem as suas orações respondidas. Eu vou falar para você com experiência própria. Isso aqui é uma experiência minha. Quando eu aprendi esse segredo espiritual, a minha vida mudou. A minha vida mudou. Um dos momentos que a minha vida mudou espiritualmente falando foi quando eu conheci esse segredo espiritual que está nesta palavra, no livro de Daniel. Então eu vou entregar para você e eu tenho certeza que você é uma pessoa sábia, você vai colocar no teu coração, você vai entender e a sua vida também ela vai mudar. Você crê? Eu quero que nesse momento, antes de eu entregar aqui, você escreva aí nos comentários. O nome disso é legalidade espiritual. Escreve assim: eu viverei, escreve aí abaixo, eu viverei respostas de Deus na minha vida. Aleluia. Eu viverei respostas de Deus na minha vida. Você que está entrando aqui pela primeira vez, que o nosso Senhor Jesus te abençoe, te guarde, te proteja. Eu sou o Bispo Bruno Leonardo e eu digo sempre que aqui não é sobre religião, que não é sobre placa de igreja, aqui é sobre Deus e sobre a sua palavra que está aberta aqui na minha frente, no livro de Daniel, no capítulo 10, é sobre isso que eu falo. E se você diz assim, bispo, ore por mim e continue orando porque eu estou precisando muito de oração, estou necessitando de oração. Olha o que você irá fazer. Aqui abaixo você verá a palavra inscrever-se. Consegue ver? Você vai clicar. É gratuito, você não paga nada. No exato momento que você clicar na palavra inscrever-se, seu nome completo será escrito, registrado nesse canal que é uma corrente de oração. E dessa forma sempre eu vou estar apresentando você, sua casa, sua família, o seu nome para Deus. Amém? Existem pessoas, claro que a primeira coisa para que a sua oração venha a ser respondida é a fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E a própria Bíblia explica o que é a fé. Fé é certeza de coisas que se esperam. Convicção de fato que não se vê. Convicção é certeza. De fato que não se vê. Ou seja, eu não estou vendo ainda que a porta abriu, mas eu já creio, convicção, estou convicto que a porta vai se abrir. Eu não vi ainda o exame, mas eu já me vejo curado, curada. Isso é fé. Certeza de coisas que se esperam. Convicção de fatos que não se vê. Então, a primeira coisa que você tem que entender quando você orar é que você tem que já se ver vivendo o milagre. Esse é um dos segredos. Quando você orar por uma bênção, já se veja vivendo. Você orou pela cura, já se veja curada. Já se veja viajando, já se veja curada viajando, sabe, sendo feliz. Se veja, porque isso é fé, certeza de coisas que se esperam. Tá orando pela volta da pessoa que ama, já se vejam juntas, passeando, vivendo um momento felizes, já se veja. Isso é fé, certeza de coisas que se esperam. A Bíblia diz, tudo aquilo que você pedir em oração, crendo, você vai receber. Então a fé é o pilar, né? Você tem que acreditar naquilo que você está orando. Você tem que acreditar naquilo que você está pedindo a Deus. Ponto. A segunda coisa que muitas pessoas, é aí que algumas pessoas perdem, porque elas até acreditam, mas elas não colocam isso aqui que eu vou falar em prática. Por isso que elas perdem. E todas as pessoas que têm orações respondidas é porque elas colocam isso em prática. O nome é perseverança. Eu estou com a Bíblia aberta aqui no livro de Daniel, no capítulo 10. Inclusive, sempre que eu faço essa campanha aqui, é a campanha que mais pessoas contam testemunho.
Já chegou tempo de eu levar um ano ouvindo só testemunho de pessoas que fizeram a campanha de Daniel. A Bíblia diz no livro de Daniel que Daniel ele entrou em um propósito de oração. Ele queria uma resposta de Deus. E ele estava determinado, né, que ele iria orar até ele ter essa resposta. Ele fez um propósito de orar durante 21 dias. 21 dias orando, pedindo a mesma coisa a Deus, pedindo a mesma coisa, focado, sabe? Todos os dias sem quebrar, 21 dias. 7, 14, 21. Ele orou 21 dias sem quebrar, sem esmorecer, sem duvidar, sem dizer, já orei 5 dias, Deus não me respondeu. Já orei 12 dias, Deus não me respondeu. Já orei 15 dias e parece que Deus não está respondendo. Nada disso. Sem murmuração, sem dúvida, ele só orou 21 dias. Ele não teve nenhum sinal, porque tem pessoas que estão orando por algo e fica pedindo um sinal a Deus. Senhor, se o Senhor vai me dar, me dê um sinal, me dê um sonho, fala comigo. Ele não pediu nenhum sinal, porque ele acreditava. Ele acreditava no mover, no trabalhar, no agir de Deus. Então a Bíblia diz que ele ora 21 dias. Passados 21 dias, Daniel tem uma revelação, onde um anjo aparece para ele. E eu estou resumindo aqui, vou ler a palavra aqui. A Bíblia diz que quando Daniel viu o anjo, ele caiu, porque foi uma imagem que ele não esperava ver, ele nunca tinha visto, né? Foi algo sobrenatural. Então ele viu um anjo do Senhor e a Bíblia diz que quando ele viu, ele desfaleceu, ele caiu no chão com o rosto em terra. Então o anjo falou com ele. Então eu vou ler da passagem que o anjo fala com ele. Eu vou ler um pouco mais acima. Diz assim, eis que certa mão me tocou, isso depois que ele orou 21 dias. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e pôs sobre os meus joelhos as palmas das minhas mãos. Ele me disse, Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que eu vou te dizer. Levanta-te sobre os pés, porque ele tinha caído. Quando ele viu o anjo, foi muito forte a visão para ele, ele caiu desmaiado. Então ele diz, porque eu te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. Olha, tente figurar na sua mente essa imagem. Daniel ficou em pé tremendo, né, diante do anjo. Então ele me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia, sempre que eu leio isso aqui, eu me arrepio todo, é muito forte. O anjo fala para Daniel, não tenha medo, porque desde o primeiro dia que aplicaste o coração a buscar, a se humilhar perante a Deus, foram ouvidas as tuas palavras. E por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia, o principado, o inimigo que age nas regiões celestiais, existe uma castra de seres malignos que age, não é no céu onde Deus habita, mas é nas regiões celestiais. O principado me resistiu por 21 dias, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive a vitória sobre o inimigo. Ou seja, ele disse, desde o primeiro dia que você orou, sua oração foi ouvida. Então, a primeira revelação aqui, você ora, a oração chega. Não precisa você orar 10 dias para a oração chegar uma vez. Ele disse, desde o primeiro dia que você orou, sua oração foi ouvida. Foi ouvida e a sua bênção foi liberada. Por causa das tuas palavras é que eu vim, ou seja, o anjo disse, por causa das tuas orações, Daniel, suas orações movimentaram os céus. Suas orações movimentaram o mundo espiritual. Aleluia. Suas orações movimentaram o mundo espiritual por causa das tuas palavras, quer dizer, das tuas orações é que eu vim. Mas o principado me resistiu por 21 dias. Veja bem, ele orou por 21 dias, o inimigo trabalhou 21 dias. É como se o anjo tivesse com a bênção para levar e o inimigo segurasse 21 dias. Então Daniel não estava vendo nada acontecer. No mundo físico não estava acontecendo nada,
mas no mundo espiritual uma grande batalha estava acontecendo. Uma grande batalha acontecia. Então ele disse, mas porém Miguel, o arcanjo Miguel, um dos primeiros príncipes, veio ajudar-me e eu obtive a vitória sobre o inimigo. Ou seja, imagina se Daniel tivesse parado. O que deu força ao anjo para lutar, para trazer a resposta foi a oração de Daniel. Existem pessoas que oram, mas no meio do caminho desistem. No meio do caminho para. Por isso que a Bíblia diz, o que ligardes na terra, orardes na terra, será ligado no céu. O mundo espiritual começa de baixo para cima. Tudo começa daqui para se movimentar lá. Se ele parasse aqui, parava lá também. Então existem pessoas que não entendem isso, elas até oram, mas elas têm um propósito, elas param no meio do caminho, elas desistem. Você não pode parar, você não pode desistir, você não pode desanimar, você tem que ir até o fim. Você tem que ir até o fim no seu propósito. Você tem que ir até o fim crendo, acreditando que Deus vai te dar a vitória. Então, sempre nós temos a campanha de Daniel e assim muitos testemunhos. A direção que eu dou para você é não pare, não desista. Começou um propósito de oração, começou pedindo algo a Deus, vá até o fim, porque Deus vai te dar a vitória. Deus vai te abençoar. Você crê, toma posse. Se Daniel parasse, tudo no mundo espiritual parava ali também. Mas Daniel continuou, Daniel perseverou, Daniel acreditou. E isso mudou tudo na vida de Daniel. Então, creia, busque, não desista. Você começou algo, vá até o fim, porque o Senhor vai te dar a vitória. Amém? Quando você começa um propósito, por isso que a Bíblia diz, tu, Senhor, conservarás em vitória aquele que o propósito é firme, porque ele confia em ti. Então confia em Deus e ele vai te dar a vitória. Amém? Nós vamos orar. Você entendeu aqui essa palavra, essa direção? Começou, vá até o final, porque no final Deus vai ter vitória. Você pode não estar vendo nada, mas está acontecendo tudo. Você pode não estar vendo nada no mundo espiritual, mas está acontecendo tudo. Amém, ovelha querida? Vamos orar o Salmo 23, Salmo da bênção, Salmo da vitória, Salmo que Deus tira os seus filhos do vale. Colocar aqui o fundo de oração. E eu gostaria que com muita fé você orasse, declarasse comigo o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Com muita fé, ore assim comigo. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã
e para todo sempre. E você diz amém. Diga graças a Deus. E tem uma frase que eu uso sempre, que eu digo sempre: a insistência vence a resistência. O inimigo resistiu, como diz a Bíblia, mas Daniel insistiu em oração e ele teve vitória. Antes de você sair, ovelha querida, eu te peço, compartilhe essa oração com 23 pessoas. O número da bênção aqui do salmo que nós oramos agora, tá bom? Que cada compartilhamento desse venha ser uma bênção enviada e uma bênção que volte para a sua vida em dobro, tá bom? 18 horas nós voltamos orando 7 minutos na presença de Deus. Eu já te disse que te amo hoje. Te amo, ovelha querida. Que Deus te abençoe.